Olá pessoal, estamos de volta para falarmos de um assunto bacana: relações e abuso de poder. Todo momento nós estamos envolvidos em relacionamentos com pai, filho, professor, chefe, marido, mulher. E há quem diga que sempre alguém está dominando, alguém está sendo dominado. Eu estou aqui com meu compadre Djalma, filho. Tudo bem, Djalma? O que você gostou da escolha desse tema aí? Boa tarde, Dalegrave. Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu vou bem, graças a Deus. Então, prazer estar aqui de novo para esse bate-papo nosso, né? Do Vamos Conversando. Olha, esse tema aí... Vai pegar fogo ou não? Vamos mexer no vespeiro, né? Eu acho que primeira coisa, você podia definir para nós, né? O que é poder? Eu gosto de uma expressão do Max Weber. Max Weber foi um sociólogo do início do século XX e ele trabalhou muito com o poder, né? E ele diz fazer com que o outro faça algo, né? Se submeta à tua vontade, sem que isso implique necessariamente o uso da violência. Então o poder ele é mais sutil. Porque uma coisa é eu impor alguém, é tortura, é prisão, né? Reclusão. O poder ele é sutil. Às vezes eu não quero fazer alguma coisa, mas o professor deu uma ordem, saia da sala. Ou o pai, ou o chefe. Né? Então o poder é isso, é eu me submeter à vontade de alguém. É mais ou menos que nem na escravidão. Na escravidão, às vezes é um erro a gente achar que a escravidão ela é sempre ligada à cor da pele, ou a levar chicoteada. Não, qualquer situação em que você falte autonomia, em que alguém se apropria do outro, isso é uma escravidão. Quando o outro já não tem mais como manifestar a sua vontade. Então eu gostei a gente já começar dizendo o que é esse poder, né? Sim, né? Eu vi uma definição que diz que no âmbito social seria a capacidade que se tem para conseguir algo por direito, por controle ou por influência. Né? Mais sutil ainda. Então, às vezes, a pessoa exerce um poder sobre o outro e o outro nem percebe. Né? É uma questão de... ou por outros meios, né? que não só aquele faça porque eu quero. Né? Então, existem... Aí eu fiquei pensando aqui, não sei se é bem o tema, mas a gente tem o poder e liderança, mas porque eu acho que a liderança ela é mais genuína, né? Eu acho que a liderança ela não é muito... ela pode até coexistir, mas não necessariamente, né? O próprio Max Weber fala do líder carismático. É alguém que obedece o outro não por imposição de força ou tradição, mas porque admira. Né? Então eu admiro e acabo imitando, acabo fazendo igual a... Então existe o líder carismático, que é legítimo, e ele nem usa da força. Sim, porque diz que, aliás, diz um ditado, né, popular, que o respeito aí, ou seja, o poder, né, que é meio limítrofe, né, a questão de poder e respeito, né, porque uma coisa meio que decorre da outra, seria que você tem... ali do... O poder decorre do que você falou? Sim, não. O poder se conquista através de duas formas. Ou pelo medo, ou pela admiração. Que são essas duas vias que você conquista esse respeito. E se você for ver, há um extremo entre as duas formas, né? Sim. Porque você ter o poder por admiração é uma coisa bacana, né? Então é o filho que admira o pai, o discípulo que admira o mestre. Quer dizer, aquilo eu admiro esse cara. Eu gosto do jeito que ele trata as pessoas. Eu gosto do jeito que ele fala. Quer dizer, e eu acabo... E eu não sei se você percebe, Djalma, mas como isso tem muito em escritórios da advocacia. Às vezes os estagiários, os recém-contratados, eles ficam meio com o mesmo jeitão do cabeça do escritório. E não que seja imposto. Não deixa de ser uma liderança, porque a pessoa vai meio imitando. Uma coisa meio de discípulo e mestre, né? Eu acho que a referência, você passa a ser uma referência para aquela pessoa e a pessoa vai meio que imitando aquele jeito, mas é porque ela admira tanto e acha que aquilo funciona que ela quer para ela, né? Então ela acaba meio que por osmose passando a ter às vezes até certos trejeitos, né, da pessoa. E o que é bem diferente do poder pelo medo, né? Porque o poder pelo medo é terrível.
porque você controla a pessoa num espaço confinado. Na primeira oportunidade que ela tem de se ver livre ou falar mal de você pelas costas, ela vai fazer. Porque o que a constrange é o medo, não é a admiração. Exatamente. Então, eu gostei porque você trouxe os dois extremos. O poder. E veja, Marx, por exemplo, diz que todo poder é econômico. Então, na teoria de Marx, é sempre o burguês que oprime o proletário, a opressão do capitalismo. Eu acho, eu queria saber a tua opinião, que existe, sem dúvida nenhuma, um poder econômico, né? Mas não é, talvez, o único poder. Aqui eu concordo com Michel Foucault, quando ele escreveu A Microfísica do Poder, ele diz que o poder circula, ele está em várias relações, né? E não só nessa relação de autoridade e subordinado. Sim. O poder, como você disse, ele circula, né? Ele pode ser exercido de várias formas, né? Por isso que aquele conceito ele dizia assim, por um controle, por influência, né? E vai haver essa situação de relação de poder em várias camadas, né? de relacionamento da vida humana, né? E agora uma coisa que a gente... O abuso, né? Do abuso, né? Que eu queria falar. Primeira coisa do abuso... O abuso ele é terrível na sua essência, porque o abuso vem da pessoa ou agente público, tanto na esfera pública quanto no privado, justamente da pessoa que deveria promover a segurança. Então, o pai que abusa do filho, seja um abuso moral, seja como for, é ele que deveria prover a segurança do filho. E ele vira o próprio algoz. Um policial que é aquele que é para zelar pela segurança pública, ele é o agente ofensor, passa a ser o agente ofensor. Então, o professor com o aluno. Professor, que é o mestre, que é para ensinar, ele põe medo, né? Ele faz terrorismo. Então, justamente aquela figura que é para prover a segurança, passa... E é interessante, Djalma, porque... O que é o abuso de poder? O abuso de poder é alguém que tem um poder legítimo a princípio, mas que usa de forma desvirtuada, exagerada, mesquinha, e aí o que era algo legítimo se torna um abuso. E aí, que nem você falou, ele perde todo o sentido. No direito administrativo, você vê que tem duas formas de poder, né? Isso em relação aos entes públicos, né? Existe o excesso de poder quando a pessoa o agente público vai além do que ele deveria, né, vamos dizer, o seu direito de agir, né, da sua função, e o desvio do poder, que ele age fora da competência. Da sua incumbência. Isso, né? Então, essas situações você vê, por exemplo, né, na questão, uma questão que é hoje, devido à publicidade dos celulares, você vê muita abordagem policial, né, de forma violenta, né? E isso é justamente o que eu estava falando, né? A pessoa que está ali em nome do Estado para prover a segurança, para garantir a segurança, ele passa a ser... Às vezes, quando ele chega, que deveria ser, digamos, chegou a nossa segurança... Às vezes chegou o desespero, né? Porque agora chegou a polícia, agora eles vão chegar batendo, né? Vão chegar ameaçando. Agora, é interessante quando você fala do desvio de finalidade, que nem, por exemplo, o papel do pai e o papel do avô. Então, imagine que você deixa teu filho pequeno para ser cuidado pela avó. É muito recorrente isso. E aí, a quem compete educar? Parece que a avó tem um papel, que é papel de vó, mas educar é um papel do pai e da mãe. E aí, às vezes, você vê uma certa confusão, né? Alguém que diz assim, poxa, mas isso não é a tua função. Ou o professor, né? Às vezes o pai ele quer que o professor, ele quer terceirizar a educação para o professor, né? Sim. Ou coisa que ele não tem paciência, não tem tempo para investir no filho,
E daí ele exige que o professor... Não, o professor que tem que ensinar ele bons hábitos. Sim, mas será que esse é o papel do professor? Sim. E cai no que você disse, desvio de função. De finalidade, né? Daí do avô e da avó, segundo dizem, a função seria estragar, né? Mas né, mimar os netos. E não a função de educar. Então, o que acontece muitas vezes é que o pai e a mãe não estão exercendo, né, a sua função e daí acaba que havendo uma confusão, inclusive até na própria cabeça da criança, né? Sim. Né? Às vezes também tem aqueles avós que bancam financeiramente e por conta disso se acham no direito, né? De dar a última palavra. Exatamente, né? Então você vê... eu estava falando ali da questão policial, né? Uma coisa que a gente vê muito é essa questão se a pessoa pode ou não filmar, né? Uma abordagem, os policiais não gostam, né? Pergunta o que você está filmando, né? Qual que é Desliga essa câmera. Desliga essa câmera, né? Na verdade, pode, né? Porque ninguém é obrigado ou proibido fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E a lei não veda nada. Por quê? Porque ali o agente público, né, o policial, ele é o Estado. E no ambiente público... A abordagem é pública. A abordagem é pública. É a mesma coisa que você estivesse olhando. Você não é proibido de olhar uma abordagem. Então, simplesmente, você está filmando aquilo. Claro, você não pode alterar, editar, nem nada. E, de preferência, nem falar. Claro, todo mundo tem um pouco de medo de fazer isso, porque sabe que pode se voltar contra você, enfim, pelo próprio abuso, né? Até você explicar o teu direito. E a importância de nós conhecermos nossos direitos. Porque, geralmente, quem abusa do poder... é uma pessoa que extrapola os seus direitos e suas obrigações, esquece das suas obrigações, né? Então, até que ponto eu posso questionar o professor ou o policial, ou mesmo o juiz, nós como advogados, estamos numa mesa de audiência e de repente o juiz começa a ser extremamente autoritário, né? Porque aqui quem manda sou eu, o senhor fique quieto. A gente sabe que no Estatuto da Advocacia não existe hierarquia entre advogado e juiz. Sim. Nós sabemos que é o juiz que é o presidente, ele que preside a sessão. Ele tem esse poder de ordem, de polícia. Sim. Mas não existe hierarquia. Então, como é importante nós sabermos, e cidadania, né? Tem um conselho de Hannah Arendt que diz: cidadão é o direito a ter direitos. Então, quando você tem direito a ter direitos, você é um cidadão. E como é importante você saber, né? Por exemplo, o abuso de autoridade. Tem uma lei agora, né, nova, que entrou em vigor, em vigência em 2020, que trata justamente dos crimes, do crime de abuso de autoridade, né? Que é exatamente o decorrente do abuso do poder. Então, agora, hoje, tem lei sobre isso, né? E essas câmeras, elas têm um papel muito interessante, né? Tanto que há provas, já há estatísticas dizendo que o policial que está da posse de uma câmera, ele comete menos ato abusivo. Sim. É o efeito de alguém está me vendo. Agora, você falou do medo, né? Que algumas pessoas têm o poder pelo medo, outros pela admiração. A relação pai e filho, Djalma, eu não sei como que foi a tua relação com o teu pai, mas eu não tinha assim tanto espaço com meu pai. Eu chamava ele de senhor, minha mãe até hoje eu chamo de senhora. Mas por outro lado, os meus filhos não me chamam de senhor e senhora, mas eles têm mais amizade, mais transparência comigo. É engraçado isso, né? E às vezes, eu não sei se acontece isso com você, mas a gente entra meio em crise, né? Quando o filho assim está meio folgado, a gente pensa assim: poxa, mas no meu tempo eu não podia falar isso, né? Meu filho está folgado, me respeite, né? E eu não sei, mas às vezes eu entro nesse choque de geração, que no meu tempo Deus o livre, mas é que hoje é diferente. Mas não é porque é diferente que também vai se folgar tanto. Eu falo que, brincando, que eu sou da geração que buscou o pão 2 vezes, né? Porque quando eu era, porque quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança, meu pai falava: vai lá na panificadora e busca o pão. E fique quieto, não reclame. Mandava, falava, eu não questionava e pegava minha bicicletinha e ia lá buscava o pão. Hoje eu busco o pão ainda, né? Para os filhos. Enfim, né? Para casa. Porque os filhos estão jogando videogame, hoje você não tem esse negócio: fulano, vai lá, não sei o quê, né? Exatamente. Aí por quê? Quem tem o poder na casa hoje?
Isso Tem muitas casas que os filhos mandam. E às vezes... o interessante é que os próprios pais colocam esse poder na mão dos filhos, né? Então, acaba que eu sempre penso assim, que a gente foi muito rápido numa mudança, né? Entre a criança não ter direito nenhum, não ter voz nenhuma, reprimida, né? E passamos a idolatrá-la. Sim, ela está no centro da vida da gente, né? Você já notou a agenda de criança? Os pais, eles se movimentam conforme a agenda da criança. Não, sábado eu não posso que tenha uma festinha de aniversário do meu filho. Não, no outro domingo eu não posso que tenha a apresentação da festa junina. Isso. No outro vai ter... Quer dizer, e vira tudo em torno disso. Eles já procuram um hotel que tenha recreação para os filhos, um restaurante que tenha comida. No nosso tempo não era assim, meu amigo. Por falar em hotel, às vezes os filhos parecem hóspedes em casa, né? Eles comunicam assim, a televisão não está funcionando, né? Então, parece o hóspede do 35 reclamou que a TV não está funcionando. Não é aquela coisa, vou ajudar. Não. E culpa de quem? Culpa da gente mesmo, né? Então, hoje, acabou que essa coisa que você vê nas redes sociais, aniversário do filho, vem aquele texto enorme, né? Meu filho... Só falta dizer assim, minha vida não existia sem você, agora você é meu sol, minha luz e tal. Imagine uma criança que cresce nesse ambiente, né? De suprassumo da importância na vida de alguém, né? Isso, eu não vou nem falar que isso pode gerar até danos na própria psique da pessoa. Você sabe que uma das explicações que os sociólogos e pedagogos fazem é que quando veio o boom da internet, em 1990, os adolescentes eles aprenderam mais rápido do que a geração dos pais. Então, eles já foram criados. Então, baixar aplicativo, MSN, musiquinha. Hoje mais ou menos nivelou, porque hoje os adultos também, aos trancos e barrancos, estão meio aprendendo e estão se virando. Mas eu não sei se você lembra aquela época que só eles... me explique como que faz. Hoje ainda é um pouco assim, mas menos. Me explique como que é. E aí eles se empoderaram, porque era aquela baita novidade das multimídia, eles que sabiam, né? Sim. E hoje também tem um livro dizendo que pela primeira vez na vida, os filhos são mais burros, têm QI menores do que os dos pais. Porque geralmente o filho é uma versão melhorada do pai. Mas com esse negócio de copia e cola, com essa coisa de ficar o dia inteiro jogando videogame, ao contrário da gente que lá pesquisava, tinha que trazer uma opinião. Hoje ninguém dá opinião para nada, é só kkkk. Engraçado isso. Eu acho assim, eu não sei do ponto de vista biológico em relação a QI, mas que a capacidade de resolver problemas e dificuldades, né? Isso realmente foi afetada, né? Queira pela facilidade cibernética hoje de acesso, né? No meu tempo eu tinha que pesquisar na Barça da vizinha, né? Eu não tinha nem em casa, eu tinha Barça, né? Então era complicado. Então, você era a Delta e a Barça. Então, e era muito caro, né? A gente não tinha isso em casa. Então, ou na biblioteca pública. Então, você fazia esforço para resolver um problema, né? Hoje, eles são vítimas realmente, por quê? Uma do Google, que às vezes até preguiça de Google eles têm, né? Porque parece que tem um esforço, se não for mastigado, não quer. O ChatGPT é mais mastigado. Você que é professor deve ter convivido com isso, né? E a outra questão é os próprios pais daí, né? Porque os pais, com essa super proteção, ele traz uma solução antes que o filho sinta a necessidade, antes que ele tenha o problema. Então, isso facilita muito a vida. E o que acontece? É que nem você... Imagine um leão na selva que é criado desde pequenininho, você trazendo a carne, né? Ele não vai caçar. Ele não vai sobreviver nessa selva, né? E acontece que isso é uma cilada que a gente arma para si e para os filhos, porque vai crescer... Ele vai chegar a 18, 21 anos, você vai fazer o quê? A partir de hoje você é um adulto, está aqui carteirinha, identidade de adulto, crachá de adulto. Não está nem preparado emocionalmente para isso. Como que vai ser isso, né? Você vai criar uma pessoa dependente, uma pessoa que desconfia da própria capacidade
Porque ele vai pensar assim, nossa, eu entendo disso, entendo daquilo, mas eu não sei viver muito bem. Eu não sei resolver problemas, eu não sei... E é engraçado porque também muitas das coisas é um desejo frustrado do pai. Às vezes o pai sempre quis ter uma moto e não tinha dinheiro para comprar uma moto. Daí quando o filho completa 18, comprei uma moto. Às vezes é um sonho dele. Sim. É que nem debutante, né? A mãe sempre quis uma festa de debutante. Daí chega para a filha, não, você tem que debutar num clube social quando tiver 15 anos, com foto. Às vezes já é outra época, isso é anacrônico. A adolescente nem quer aquilo. Sim. Mas tem muito isso. Às vezes as pessoas passaram por dificuldade, daí tornaram-se pais com uma condição melhor e aí começam a querer concretizar todos os sonhos realizando nos filhos. E torna os filhos meio que tem tudo, que nem você falou, às vezes nem ele pediu, nem fez por merecer, tá aqui, ó, tudo que você quer. Eu estou tendo até um insight aqui do que você está me dizendo, que talvez o abuso de poder hoje dos pais em relação aos filhos seja diferente do que a gente pensou numa outra época em que seria cala a boca, eu mando aqui e pronto, e você vai ficar de castigo, vai ficar não sei o quê. Talvez essa figura de abuso de poder do pai que a gente imagina não seja mais a de hoje. Como você vê hoje? Talvez hoje seja o abuso do poder econômico, da atenção, deixar o filho dominar a casa. E isso acaba sendo, como eu falei, uma cilada. É um abuso. O filho está sendo abusado às avessas. Às avessas. E cria um monstro. Tendo poder demais, tendo decisão demais, coisas que talvez nem emocionalmente tenha estrutura para isso, para liderar uma casa. E você vê às vezes o seguinte, nossa, hoje você vê crianças já com tanta maldade na escola, crianças de 10, 11 anos já tirando sarro dos colegas e bullying, desrespeitando professores. Mas por quê? A criança não nasce com preconceito racial, ela não nasce mimada, ela vai pegando isso pela educação que os pais dão. Às vezes o pai trata aquele filho como um rei. Aí ele chega e ele vai enfrentar o professor. Sim, porque meu pai me banca. Sim, até porque nas escolas hoje nós temos duas situações em que o professor sai perdendo nas duas, né? Coitados dos professores, né? Além da questão de não serem valorizados e remunerados devidamente, eles perdem nesse quesito, porque nas escolas públicas existe hoje até um problema de segurança física dos professores. Tem muito professor que tem medo. Eles são agredidos. Não sou eu que estou falando. Isso noticiários estão estampando. E nas escolas particulares, os alunos são clientes. Né? Então, aquela esfera, se desagradar muito, eles fazem abaixo-assinado. Não precisa nem abaixo-assinado. Basta um pai ir lá reclamar que bastou o cliente pagante estar reclamando, o professor. Né? Jamais um pai vai ouvir, não... Realmente, olha, o seu filho está errado, a nossa escola é assim, o professor está certo e aí tem o nosso poder apoio. Econômico, né? Sim. Porque, veja, eu preciso desse cliente para ter o meu lucro. Ou seja, então, nem que eu passe por cima de princípios pedagógicos. Mas eu preciso ter esse pai pagando a mensalidade. Agora, o contraponto disso também é que a gente pode falar que a autoridade, né, ela está em crise. Né? O poder está em crise também. Porque hoje, com o acesso à informação, você, como advogado, como médico, você não pode falar qualquer coisa, né? Porque as pessoas têm acesso, e isso é bom, as pessoas têm acesso à informação. Antes, o médico falou, está falado. O professor falou, está falado. O professor está falado. Agora, pode ser questionado. Padre falou, está falado. Hoje as pessoas questionam o padre, o pastor. Isso incomoda, né? Porque a pessoa, ela pensa assim, estou investida dessa autoridade... Né? Ela não sabe lidar com Questiona até o Papa Francisco. Tem gente, eu não gosto de Papa aí, comunista. Papa Pop. Aí... E na relação empresa, veja, empregado-empregador, tem muito essa questão do assédio, né? O assédio moral, assédio sexual. Às vezes o empregador ou o chefe que, aproveitando-se do seu poder na empresa,
ele começa a fazer brincadeiras de mau gosto ou até um assédio sexual. E aqui eu me lembro de uma frase do Gandhi. O que mais me impressiona nos fracos, diz ele, é que eles precisam de humilhar os outros para se sentirem fortes. No fundo, o assediante ou o assediador, ele é um fraco, né? Um medíocre, que ele precisa, para se sentir bem, ver os outros ridicularizados, constrangidos. Ambiente de trabalho é a minha área, né? Eu vejo muito isso. Pessoas que foram constrangidas com apelidos, seu tartaruga, ou seu ignorante, e todo mundo ri em reuniões. E sem falar do assédio sexual. Se você não sair comigo, você não vai ser promovido, eu vou te mandar embora. Isso é um abuso de poder. E aí tem qual remédio para isso? Bom, você ainda é advogado, eu já quase não sou mais. Remédio é advogado, né? É a justiça. Mas o fenômeno em si é o que você disse, né? Realmente, a pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela é mal resolvida com ela, né? Ela precisa de munição para se sentir forte, seja pelo dinheiro, ela vai se impor através do dinheiro, do status, ou do poder, ou do cargo, né? Ela vai se sentir forte e para ela se sentir bem, para ela se sentir forte, para ela validar essa força dela, ela, de preferência vai querer humilhar a outra pessoa. Mas isso é uma coisa que tem sido refreada, né? Já tem sido que hoje muito tem debatido, o chamado né? dano moral, né? O que é esse dano moral? Cada vez que alguém é violado, ofendido na sua personalidade, seja no seu nome, na sua honra, na sua imagem, na sua privacidade, se você identifica quem deu causa a essa ofensa, ele tem que pagar uma indenização por dano moral. E isso acontece não só nas relações de emprego, mas até nas relações familiares, relações entre namorado, relações no condomínio. Quer dizer, isso é importante, o direito, porque se nós não tivéssemos esses caminhos, é a democracia. Daí seria a lei de Talião, quer dizer, ainda mais agora, que você vai de armado, todo mundo andando armado, e eu vou tirar na satisfação aqui no revólver. Sim. Então, ainda bem que nós temos esses canais jurídicos de ir lá levar a minha demanda e ouvir, pedir uma indenização. Sim. As pessoas às vezes colocam muita pecha, qualquer coisinha é dano moral, a indústria do dano moral. Mas ainda bem, porque antigamente, quando não tinha isso, num país de ditadura, um autoritário, por exemplo, um abuso de poder, você não podia nem reclamar. Sim, só teme quem deve, né? Nos países totalitários não tem para quem reclamar. Sim, e se você se incomoda com isso é porque, de alguma forma, essa lei ou essa prática te afeta, né? Senão você não ficaria... Outra questão aqui que se fala é do direito a emanar do povo, né? Desculpe, não, o direito não, o poder, né? Poder na Constituição fala que emana do povo e seu nome é exercido. Só que através das vias democráticas, né? Então, esse é o detalhe, né? Não podemos aqui fazer um grupo aqui, dizer, não, o poder é do povo e vamos, né, fazer alguma coisa para tirar o poder, as instituições. E uma democracia e um país, ele só é forte quando suas instituições democráticas são fortes, né? Essa ideia é só para fazer porque nós estamos trazendo aí para o aspecto político, né? Essa ideia de Rousseau, né? Os chamados contratualistas. Então eles diziam o seguinte, que o Estado ele foi formado para pôr ordem. Então Thomas Hobbes diz assim, o homem é o lobo do próprio homem. Todos são maus. Então ele tem que outorgar para um Estado que garante segurança. Aí veio o John Locke, que é outro que se destacou, e disse, olha, eu tenho minha propriedade. E se eu não tiver um Estado que garanta a minha propriedade, todo mundo vai invadir minha propriedade e vai ser o caos. Então o Estado se legitima, sobretudo, para me garantir o direito de propriedade e a liberdade individual de ir e vir. E aí veio o Rousseau que fala exatamente isso. O homem não é mau, mas mesmo assim nós precisamos organizar como um síndico que organiza um condomínio pela vontade geral. E a vontade geral não é do mais rico, do mais... o bem comum, né? Que é o bem comum. Que a finalidade última do Estado é promover o bem comum, né? Que é a democracia, né?
A democracia, eu gosto muito de uma frase do Winston Churchill, ele diz assim, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Todas as outras. É isso, né? Nunca vai ser simples, nunca vai ser fácil, mas as soluções fáceis demais, elas prejudicam muita gente, né? Eu queria falar só um pouquinho sobre cidadania, né? Cidadania, ao contrário aquele acho que virou até um meme na internet, em que uma abordagem policial, o policial chegou para uma pessoa, para um rapaz, e estava acompanhado da esposa dele, ele falou, cidadão, o senhor, por favor, vá um pouco para trás, né? E ela falou, cidadão não, engenheiro civil formado. Ela, na ignorância dela, achou que cidadão era inferior. É inferior, né? Porque, na verdade, o termo cidadania, ele abarca todos os teus direitos e deveres. Você não precisa de um cargo. Até tem uma história curiosa do Guilherme, que trabalha com você, da tua equipe de advogados. Ele foi assistir a uma palestra, alguma coisa aqui no Tribunal do Regional do Paraná, e a pessoa na frente perguntou, quando ele estava entrando a ele, o que ele era? Ele falou, sou um cidadão. A pessoa ficou meio desconcertada e não estava preparada para essa resposta e deixou ele entrar assim, né? Porque nunca ninguém me respondeu isso, então... Porque eu achei muito inteligente da parte dele, né? Porque ele estava ali na condição de cidadão. Ele não estava nem como advogado. Ele é advogado, mas ele achou que não era necessário ele se identificar como advogado porque ele ia assistir. Né? Ele não ia palestrar, ele não ia dar aula. Então, as pessoas usam muito o cargo para... Parece que preencher, dar mais importância a algo que já é básico de todos e inerente a todos. E o cargo, né? A pessoa está juiz, ela não é juiz. Ela está delegado de polícia, ela não é. Quer dizer, a essência dela é muito mais que isso. As pessoas acham que por eu estar no exercício como delegado ou como juiz ou como coordenador ou como chefe, eu sou isso o tempo todo e todo mundo tem que me respeitar, ou eu sou cidadão de primeira classe em razão disso. Porque a autoridade, isso que as pessoas confundem, ela é a autoridade no exercício da função. Exatamente. E nos limites da função. Não é o tempo todo. Então, um policial, ele até pode ajudar uma situação, mas não é obrigação dele, porque se ele está o policial como se diz, de férias, na folga dele, né? Porque ali ele não é mais um policial. Ele é um cidadão como outro qualquer, um juiz também. Uma vez eu fui fazer audiência e o juiz era um ex-aluno meu da faculdade. E eu me lembro que foi um estagiário assistir junto, né? Acabou a audiência e nós estávamos indo embora. Falei, inclusive esse juiz ele foi meu aluno na faculdade. Daí ele falou assim, nossa, mas você tratava ele assim com tanta reverência, né? Excelência, doutor. Daí eu falei exatamente isso. Falei, não, mas naquele momento da audiência, ele é a autoridade. Sim. Ali não importa se ele foi meu aluno, se ele é mais novo do que eu. Ali naquela circunstância, ele é a autoridade, ponto. Não adianta você... né? Só que as pessoas... Na Europa, eles têm mais essa consciência. Os países americanos, o Brasil, os Estados Unidos, eles têm essa coisa da colonização, né? Sou amigo do chefe, eu sou amigo de quem manda nesse negócio. Da pompa, da corte, né? Uhum. E você veja que o conceito de servidor público, né, já está dizendo, é para servir a população. E não se servir. E não ser servido. Uhum. Ele tem as pessoas confundem que um cargo de autoridade, um cargo público, de um ente público, ele não é um salvo-conduto para privilégios. Ele não é algo que o distingue das outras pessoas. Muito ao contrário, ele está a serviço. Então, é uma fonte de responsabilidade para ele e não uma fonte de privilégio. Mas aqui eu queria te fazer uma provocação. Veja, nós estávamos um tempo agora, um debate sobre a ditadura militar não é tão ruim. Geralmente as pessoas mais rasas, a pessoa que estuda um pouco história sabe que isso é um absurdo. Seja a ditadura da esquerda, como é na Venezuela, como é em Cuba, é uma ditadura de esquerda, seja como uma ditadura de direita, como foi o nazismo, ou como algumas ditaduras militares, né? Sim. E a gente sabe que é terrível isso, porque você não tem liberdade de expressão, prevalece a vontade.
Por outro lado, eu tenho um amigo meu, Marcos, que ele morou na Noruega, que é um país escandinavo, social-democracia. E eu falei para ele, Marcos, poxa, eu queria conhecer a Noruega, porque acho que é um exemplo de país democrático, eu sei que trabalhou lá. Ele falou, não, é muito legal, mas eu vou te dizer uma coisa. É uma chatice, porque é reunião para tudo. Tudo tem que ser o colegiado que tem que decidir, tudo é reunião da reunião, sabe? Eles não andam, eles não saem do lugar, porque eles têm uma preocupação tão grande de ser deliberado pela reunião, que ele falou que às vezes chega a ser irritante. Então a provocação que eu te faço é essa, sabe, Djalma? E nós temos de um lado a democracia, que tudo tem que ser pela vontade geral do povo, tem que ser legítima, e temos do outro extremo o autoritarismo. Quem manda é quem está no poder e Sim. fique quieto. Nesse meio termo aí, não te parece que às vezes um pouco de ordem é bom? Né? Que nem, por exemplo, sala de aula. Eu já tive essa conversa com professores. Eu sou muito democrata, você sabe disso. Talvez a bandeira que eu mais primo é a democracia. Mas às vezes em sala de aula, às vezes você tem que meio... Pessoal, já foi falado isso, vocês estão querendo de novo trazer essa questão, né? Por exemplo, adiar uma prova, alguma questão. E tem horas que tem que ter um mínimo também de ordem. Como é que você vê isso? Eu acho que são coisas que não se confundem. Eu acho que a autoridade, a ordem, ela é perfeitamente compatível com o processo democrático, com a vida democrática, né? E porque basta ter os limites dessa atuação definidos em lei. Né? Então não vamos ter problema de autoritarismo, que é diferente de autoridade. Você, numa sala de aula, o professor é a autoridade, senão vira bagunça. Né? Então, isso não quer dizer que um professor, quando pede a atenção ou quando exige a atenção, ele está no exercício, está dentro dos limites dele. Pessoal, vamos ficar quieto agora, vamos prestar atenção. Isso daí está dentro do limite dele. Né? Então, porque para ele exercer a profissão dele, a ordem faz parte. Né? Não é porque ele é democrático que ele vai ficar quietinho e o pessoal jogando aviãozinho na cabeça dele e está tudo bem. Né? Então, é sutil, né, a diferença entre o exercício legítimo e o abuso. É justamente o que nós estamos falando. Né? Agora, onde que começa o abuso... Agora, apesar das reuniões, Noruega é a Noruega, né? Não dá para falar tão mal da Noruega, né? Ele estava reclamando, dizendo que é uma chatice, teu amigo, né? Então, eu acho que... É um exemplo máximo de democracia. Então eu acho que ele tá reclamando de barriga um pouco cheia, né? Eu acho que não... Né? Uma outra questão, assim, muito atual é desse controle digital que nós temos. Vejam que o Foucault disse que nós temos um controle disciplinar, né? Confinado. Então, na fábrica ali que tem a fábrica fechada, o uniforme, o cartão ponto, as câmeras, a própria posição, né? O professor fica num tablado para ele poder visualizar melhor os alunos. Então, você vê, às vezes, toda uma arquitetura panóptica, eles chamam, uma arquitetura que deixa o chefe numa posição de controle, de proeminência. Então é tudo sutil e tem toda hora esse controle. Só que agora parece que meio piorou, porque nós temos o controle digital. Então, quando você menos espera, tem uma câmera te filmando, o teu histórico de Uber, vamos dizer, se eu pegar ou a tua esposa pegar teu histórico de Uber, ela vai ver onde é que você foi, de madrugada. Isso daí não me afeta. Você está tranquilo quanto a isso? Tranquilo. Não mexi nem uma sobrancelha aqui. O teu extrato lá, o gerente vai ver que você gosta, por exemplo, de sex shop, vinho. Também não te afeta. Você está querendo me atingir alguma coisa? Eu não estou entendendo muito bem. Não, mas o que eu estou tentando dizer para você é que hoje nós temos outros tipos de controle, que é um extrato de conta, um histórico de Uber. O histórico do você Google. Teclada o Google, né? Quando você tecla alguma coisa, fica os gravado. Cookies, né? Cada vez que você baixa um aplicativo, você tem que permitir o uso de cookies, né? Que todo mundo quer o nosso cookies. E você vai permitindo tudo. Compartilhar tuas fotos, tuas imagens. Não é uma neurose isso? A gente está totalmente... Claro que tem um lado bom, né? Os crimes hoje são mais... Eu tenho uma posição assim, um pouco... talvez até um pouco polêmica, né, em relação a isso, né?
Eu sou a favor do Big Brother no espaço público. Eu acho que todo espaço público deveria ser filmado. Espaço público, não a vida privada, mas o espaço público sim. Porque é um controle. O ser humano, confiar só no bom senso do ser humano é uma coisa complicada. Né? Uma mulher andar na rua sozinha é uma ameaça, ela se sente ameaçada, ela não se sente segura. Então, eu acho que você, e diria mais, teria que ter métodos de identificação de pessoas mais precisos ainda que só uma câmera, porque às vezes a câmera a pessoa põe um capuz e não é identificada. Né? Você pode falar, mas isso é totalitarismo, né? Não sei, eu acho que se for para uma coisa, para o bem comum, em que todos possam desfrutar da rua de uma forma tranquila, exercer a sua vida civil de uma maneira tranquila, por quê? Por que as pessoas têm medo disso? Né? Por que tem medo? Para um espaço público me parece razoável. Você veja que hoje, e eu acho que isso nós estamos caminhando para isso, porque uma situação muito comum é a seguinte, você já viu aquela pessoa que atropela alguém de noite, né? Assim comete algum crime ali, não tem ninguém na rua. A pessoa dá uma olhada, putz, acho que não tem ninguém, vou me invadir do local, né? Só que tem 15 câmeras. Não, hoje o que tem de câmeras que descobrem... A pessoa ainda... Então nós estamos ainda com o mindset lá de não tem ninguém olhando, tá tudo tranquilo. Não. Quando você menos espera, tem uma câmera te filmando. E é bom que tenha mesmo. Porque agressão em elevador, né? Contra a mulher. Nossa, hoje o que tem de elevador dizendo, olha aqui o que ele fez com a mulher quando eles estavam sozinhos no elevador. Sim. Eu acho que tem mais o lado positivo do que negativo esses controles. Sim. Né? Agora, existe o limite da privacidade também. Sim, aí que nem, por exemplo, empresas... Esses tempos eu vi uma condenação de uma empresa que pôs câmera no vestiário. Nossa, daí já... Daí ele tentando justificar, não, era ali só para controlar quem entra. Pô, mas no vestiário feminino você vai pôr uma câmera? Sim, né? aí invasão então tem certas coisas, né? Que você... E essa é uma questão jurídica bem atual, né? E aqui, para nós terminarmos, aí nós temos aí mais 8, 9 minutos, eu te pergunto o seguinte, o poder do amor, que nós estamos falando do poder, abuso do poder, o amor é um poder, mais do que isso, ele constrange a pessoa, é possível dizer assim, eu fui constrangida pelo amor, pela paciência daquela pessoa, e eu acabei me constrangendo por ela. Existe o poder do amor, ou aquele filho rebelde, né, e você ganha e conquista o vizinho, você conquista com amor. Como que você vê, aí abrindo mais para um lado filosófico, né? Como que você vê o poder do amor? Primeiro eu já fiquei pensando, existe o abuso do poder do amor? Excesso, por exemplo, de Não, que o amor, eu sempre falo que o amor é uma ferramenta muito poderosa, né? Você fala, né? Parece que Jesus Cristo falou que o amor constrange. Como é que é essa? Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Ah, tá. Então, confesso que eu não sei discorrer muito bem sobre isso, mas sem dúvida nenhuma, né? O amor é um agente de transformação, né? Um agente de transformação de pessoas, de vidas, né? E se ele transforma vidas, tem poder, né? Eu digo isso porque às vezes a gente vê uma repetição de perseguição entre vizinhos no interior, às vezes famílias que se odeiam, né? E tradicionalmente parece que vai passando de geração, essa família é inimiga dessa família, e às vezes você não sabe nem mais o motivo, porque aquilo já vem de 4, 5 gerações. Eu acho que se não tiver alguém ali para colocar o amor ali e dizer chega, ou os próprios israelenses e palestinos, né? A criança já nasce sob esta ordem, são nossos inimigos, nós odiamos esse povo, eles nos odeiam. Né? Daí você vê alguns filmes de um israelense que se apaixonou por um palestino, vice-versa. Então, o amor ele não tem essa magia de curar. Né? A gente vê, eu me lembro que uma vez das suas sessões na mentoria você trouxe esse tema. Né?
O amor, ele tem paciência, né, na relação pai e filho. Ele não contabiliza tudo. Marido e mulher, né? Marido e mulher, ele perdoa. Eu não estou dizendo que isso também não tem um limite, mas não lhe parece que o grande poder de Jesus, por exemplo, não foi o poder do amor, ou de algumas pessoas, aquela tia zona querida, às vezes até uma pessoa simples, nem faculdade teve, mas ela tem uma certa liderança na família. Todo mundo a escuta. E você vai ver, mas onde que está o poder dessa tia aí? Às vezes é o poder do amor que ela tem. É que a questão política, a questão... são complexas, né? Porque a humanidade, quando ela começou com ela trilhou o caminho da propriedade, da diferenciação de povos, ela acabou reforçando as diferenças. E é como a música lá, Imagine, do John Lennon, né? Que as pessoas acham, todas, e com razão, que a música é muito bonita, mas a canção é muito bonita, mas ela é uma canção anarquista. Porque ela fala, imagine viver num mundo sem religião, sem inferno, sem paraíso. Imagine você não existir em países. Imagine você não ter pelo que viver e nem pelo que morrer. Vivendo só apenas o dia de hoje, né? Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, e eu espero que um dia a humanidade chegue a isso, a brotherhood of man, né? a irmandade de todos. Isso é um conceito anarquista e um conceito... Até comunista, eu diria, né? Ausência de propriedade, mas é que o comunismo daí teria o poder do Estado, o anarquista seria... É que antes do comunismo tem o socialismo com a figura do Estado, mas num estágio posterior desaparece o Estado, a propriedade, e fica só o comunismo, o que nunca existiu na prática. Pois é, acho que Jesus Cristo, aliás, inclusive se adapta muito mais comunista do que de comunismo de comunhão, né? de comunidade, né? Então, não, só para finalizar, eu acho isso, né? Eu acho que nas relações políticas é muito complicado, né? Porque as coisas vão se repetindo, mas na esfera privada, individual, sem dúvida nenhuma, né? Porque até remonta aquele nosso outro episódio do perdão, né? Que é a questão de compreensão mútua, de ter mais boa vontade, de ter mais amor e se sentir mais igual, né? Então, para finalizar, eu acho que o poder ele acaba enchendo o teu ego para você se diferenciar do teu irmão, do irmão no sentido amplo da palavra, né? E você passa a abusar porque você se sente nessa condição de estar diferente dessa pessoa, né? Estar acima dessa pessoa. De minha parte, eu quero trazer como reflexão que como é triste a pessoa que, para se sentir valorizada, precisa estar no poder. Às vezes a gente vê políticos, professores, desembargadores, pessoas que acham que só vão ser validadas se elas tiverem o poder na mão. Então, existe uma vaidade, ela quer aquele cargo, seja dentro da igreja, dentro do condomínio, da família, elas querem o poder, porque elas entendem o seguinte, eu só vou ter valor se eu tiver esse poder, porque daí todo mundo vai me respeitar. Aí a última palavra é minha. Mas se você for ver, imagine, por exemplo, um desembargador, um juiz, que enquanto ele estava com o poder, ou um policial, um delegado, todo mundo bajulava, mas... talvez por medo ou por um interesse, aí ele se aposenta, todo mundo o despreza. E às vezes o contrário, aquela pessoa é tão admirável que mesmo ela aposentada, ou não sendo mais seu professor, se encontra na rua e faz questão de dizer, ô professor, como é que tá? Um rei que não perde a majestade. Um rei que não perde a majestade. Então tem aquele professor que só enquanto você precisa da nota dele, você o respeita, e tem aquele que você tem uma admiração. Então o poder, ele também tem essa reflexão de por que nós temos tanta sede de poder, por que algumas pessoas são tão presas ao poder. Podemos fechar, compadre? Sim, e vamos conversando, né? Foi muito boa a conversa, sempre é um prazer estar aqui com você, meu querido amigo da Lei Grave. Obrigado, até a próxima. Tamo juntos aí.